Olá, meus ilustres. Nós vamos fazer a nossa aula de filosofia desta semana, onde o nosso tema que vai estar proposto esta semana vai ser o homem enquanto um ser político. Esse vai ser o nosso contato, o nosso trabalho. Então nós vamos começar abordando o ser humano enquanto um ser político e depois nós vamos ver a origem das desigualdades na nossa sociedade, que é o objetivo do conteúdo desse nosso segundo semestre. Então a nossa aula é para este período agora do dia 8 de junho, né? Até essa primeira quinzena praticamente. Então nós vamos ter esta aula essa semana e aí vocês têm até semana que vem para vocês me entregarem as atividades. A habilidade que nós vamos estar desenvolvendo nesse nosso trabalho, nessa nossa semana, é questionar o papel social do Estado e das leis, partindo do princípio do contrato social de Rousseau, né, que é o homem enquanto ser político. Vamos fazer uma pequena abordagem em Aristóteles, mas o ponto é a gente perceber a partir das leis para tirar as desigualdades. Tá? O ser humano, ele é reconhecido, e como nós podemos ver aqui, que vocês estão podendo acompanhar por esse slide, aqui tem uma imagem que representa a evolução do ser humano, né? Desde o Australopithecus que nós tínhamos, fomos se desenvolvendo e hoje nós estamos aí com essa questão da tecnologia. Nós sabemos que a nossa evolução de uma maneira nítida, de uma maneira coerente, ela se deu devido ao uso da razão, ou seja, nós somos capazes de pensar e o nosso pensamento leva a nós a superarmos os limites, a nossa fragilidade e chegarmos a dominar o mundo no qual nós vivemos. Então, dessa maneira, o ser humano conseguiu, além de manter-se vivo, dominar o mundo no qual ele vive, mesmo sendo, a nível de porte físico, um animal menor do que os demais. Mas pelo uso do seu intelecto, ele se tornou capaz de poder superar os limites e as dificuldades. Então, a razão, ou esse uso do intelecto, é que faz do ser humano um ser superior, um animal superior aos demais animais da natureza. O ser humano, em sua origem, o que nós chamamos de Australopithecus ou os primeiros hominídeos, eles viviam em bandos com um objetivo, né? O seu único objetivo que ele tinha era a sobrevivência, ou seja, a manter a espécie. Então esse que era o sentido. Eles sabiam, ou tinham, pelo menos tinham uma concepção, mais uma percepção do que uma concepção, de que eles estando em bandos, eles eram mais fortes, né? Aqui nós temos uma imagem do Australopiteco, né? Eram os primeiros hominídeos, tinham em torno de 1,20 m, 1,30 m de altura no máximo na idade adulta e ter de uma vida, uma longevidade assim pequena, em torno de 20 anos, não mais do que isso. Então, isso é aqueles que conseguiam sobreviver. Tá? Quando nós pensamos essa visão dos australopitecos, ou essa ideia da sobrevivência que o ser humano sempre foi colocado a ter, como todos os animais, nesse sentido de buscar a sobrevivência, o ser humano ele se coloca, ou quando nós olhamos o ser humano enquanto uma espécie, aí é a hora que nós vamos ver o humano pelo humano, e não o humano enquanto indivíduo. Quando eu falo do meu direito, falo do seu direito, nós estamos falando dos nossos direitos individuais a partir de um determinado contrato social. Quando nós falamos do ser humano enquanto todo, nós estamos falando daquilo que é um direito que nós temos porque somos humanos e não porque nós somos indivíduos. Então, diante da natureza, somos todos iguais, pois não há uma diferença natural. Tá? Então, nós, homens e mulheres, né, brancos e negros, amarelos, ou seja, não importa o que nós somos, todos nós, dentro desse sentido, nós acabamos sendo, então, normais. Somos todos iguais. Não há diferença enquanto humanidade. Eu sou tão humano quanto vocês. Aqui prevalece, quando nós pensamos esse sentido do ser humano enquanto ser humano, ele vai prevalecer o sentido da animalidade, ou seja, nós enquanto seres animais. Então, dentro desse contexto, prevalece a lei da selva, sobrevive o mais forte.
No caso, o ser humano, como ele não era o mais forte, ele se une em bando, e essa questão de eles viverem em bando faz deles forte. Então, o viver em bando, ou viver em sociedade, em pequenas tribos ou em grandes tribos, vai fazendo do ser humano um animal poderoso, forte e que vai domesticando os demais. Quando nós estamos falando em humanidade, né, ou seja, em humaneidade, nós estamos exatamente falando daquilo que é essencial ao ser humano. Então, nós estamos falando nós enquanto espécie, enquanto um gênero. Quando hoje nós comentamos essa ideia dos humanos, ou seja, daquilo que é específico da humanidade, nós temos uma lei, um acordo que nós temos, que a gente chama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde as diversas nações mundiais, não todas, mas a maior parte delas, assinaram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, são direitos universais garantindo a nós, não porque nós moramos no Brasil, ou porque moramos na China, ou porque moramos no Japão, ou nos Estados Unidos, mas sim são direitos porque nós somos seres humanos, né? Ela não é superior a uma lei como a nossa Constituição de 88, mas é uma lei que me garante os direitos porque eu sou humano, ou seja, eu posso reivindicar isso ao Estado porque é algo que vai além, ou seja, eu sou humano. Antes de eu ser um homem, de eu ser um professor, eu sou humano. Antes de você ser um jovem em desenvolvimento, ou seja, você ser um estudante, ser homem ou mulher, você é humano. Então, enquanto humanos, nós temos alguns direitos. Se vocês estão lembrados, no primeiro ano, no quarto bimestre do primeiro ano, na apostila de vocês tinha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde foi estudado logo após quando nós terminamos, quando foi terminado a questão da política, né? A filosofia e política. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela garante os direitos porque nós somos humanos e não porque nós somos cidadãos, como nós vamos ver. Quando nós pensamos o ser humano no seu uso da razão, enquanto a gente tem a ideia, ou nós pensamos somente no princípio de que o ser humano, enquanto um animal, ele é semelhante aos demais, ele se une em bando e vai. Só que a partir do domínio do fogo, o que o ser humano acaba acontecendo? Ele passa a fazer uso, né? Além de criar ferramentas, de criar outros materiais e ir descobrindo diversas técnicas que vocês viram em história, como a maneira de cozinhar a carne, de cozinhar os alimentos, né, de uma maneira geral. Então, ou seja, eles vão percebendo, eles conseguem observar a natureza e transformar a natureza. Então, e o domínio do fogo, ele se deu pela mesma maneira. Ou seja, o ser humano consegue observar como o fogo se forma e ele consegue manter e até criar o próprio fogo, né? Então, isso vai dando a ele grande possibilidade para ele transformar o meio no qual ele vive. Outra maneira que o ser humano usou para transformar o meio no qual ele vive é agrupar-se, ou seja, não é mais somente viver num bando, eles perceberam a eficiência do viver em bando, mas além disso, eles começam a se organizar, eles começam a fazer as suas separações. É quando nós começam a surgir as primeiras sociedades, as tribos, onde acaba se tendo uma expansão, né? Eles conseguem produzir os seus animais, conseguem ter a sua caça e assim por diante. Porém, em determinados territórios, onde haviam diversos grupos, o território acaba ficando não dando a sobrevivência para todos. Eles começavam, às vezes, a guerrear ou expulsar um povo daqui e para lá. Então começa a ter uma certa disputa entre os humanos, né? Dentro desse sentido de quem que vai ficar ocupando aquele território. Como vocês reviram no primeiro ano em história, os grandes povos, né, o Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Macedônia, ou seja, todos esses povos que nós vimos, a gente chama dos períodos dos povos imperialistas, né? Ou seja, os grandes
reinos, que vamos assim dizer, como é classificado pela questão da história. Quando nós entramos na questão dos reinos, essas tribos elas vão se desaparecendo e elas vão formando uma grande nação. E essas nações eles vão fazendo guerra com outros povos e aqueles que são derrotados, eles são escravizados, ou seja, é imposto a eles algum trabalho que eles não têm assim tanta facilidade, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo é negado a eles alguns direitos, né? Inclusive direitos humanos. Nós temos que pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Na antiguidade prevalecia um pouco quem dominava, mandava, né? Então era essa concepção, se tinha muito nítido a questão das castas, ou seja, a questão piramidal. Quem nasceu em determinada extrato social não mudaria de extrato social. Com os grandes povos ou impérios, né, foram formado a ideia, né, e aí só recordando aquilo que já foi visto no primeiro ano, a ideia de Estado. Quando nós falamos em Estado, nós estamos falando de uma maneira que as pessoas pensam em organizar toda a sociedade na qual eles vivem, né? Então esse é o princípio. No Estado imperial prevalece a autoridade do rei ou do imperador, né? Ou do faraó, como a gente conhece na questão do Egito. É uma forma piramidal de organização da sociedade, aquela forma que vocês já estão acostumados. Aqui eu coloquei como exemplo a pirâmide social do Egito. Então, ou seja, ela segue esse esquema e cada um ocupa um determinado espaço. Veja que aqui não são iguais, né? O faraó, por exemplo, ele era considerado, ele tinha essa ideia de que ele era o filho de Deus, né? Era o filho do sol. Então ele era superior, ele era ungido, então tinha toda essa questão. E aí tinha toda uma casta que vinha servindo a ele, e aqueles que eram derrotados trabalhavam nos trabalhos braçais, né? Mas isso vocês já viram em isso. Politicamente, nós podemos dizer que, eu acho que isso vocês viram em sociologia, no primeiro ano eu tenho certeza que vocês viram isso aqui em filosofia, quando nós vimos filosofia política, onde abordando a questão da origem do Estado, lá no quarto bimestre do primeiro ano. O Estado, o conceito de Estado, de uma maneira geral, ele é um conceito jurídico, né? O objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. Vejam a diferença, não é a questão de preservar o gênero humano, mas a vida humana em sociedade. Então, a função do Estado é exatamente se preocupar com a vivência em sociedade, né, que nós vamos estar colocando. O Estado deve garantir a ordem interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça, né? Então, essa que é a concepção do Estado. O que é o Estado, então, para a gente ter uma ideia nítida? O Estado é a junção do povo, né, um certo povo, tá? Esse povo ocupa um território, ou seja, as pessoas que ocupam um determinado território e tem um determinado governo. Então, a junção desses três elementos forma o que nós chamamos de Estado. Nós estamos no Estado brasileiro com um governo específico, um governo democrático, a partir da Constituição de 1988, ocupamos um território gigantesco na América Latina e nós temos um povo multicultural, como vocês já viram em sociologia no ano passado. Então, povo, como são as pessoas que moram num determinado lugar, território é o espaço geográfico e governo é a maneira com que nós governamos ou a maneira com que é governada. Aí entram os sistemas políticos que vocês viram lá no primeiro ano, e, se caso necessário, a gente pode revisitar isso, ou vocês podem lá procurar a apostila do primeiro ano que vocês vão encontrar. Quando nós pensamos na concepção de Estado, nós já vamos entrar agora para o período iluminista, ou seja, nesse período pós-Revolução Francesa, onde vão surgir o que nós chamamos de Estados modernos. Os Estados modernos são os países como nós hoje conhecemos, né? Sabemos que com a Revolução Francesa, as monarquias, a grande parte das monarquias,
elas vão passando por uma revolução, vão tornando-se repúblicas ou repúblicas num sentido maior, tendo um governo presidencialista, um governo parlamentarista, ou em alguns casos, como na Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. Ou seja, os estados eles vão se adaptando à necessidade liberal, ou seja, à burguesia, a uma sociedade burguesa, e ali vai se criando o que nós chamamos hoje dos estados modernos. Quando nós falamos em contratos em estados modernos, nós temos que levar em consideração lá o princípio de Rousseau, Montesquieu, o pessoal do iluminismo de uma maneira geral, onde vai criar a concepção do contrato social. Como diria o Rousseau, é necessário que os seres humanos criem leis para que um não mate o outro, né? Para que não se tenha uma guerra de todos contra todos, que vocês já meditaram isso. Então, o contrato social ou as leis, elas surgem para garantir as igualdades sociais, as igualdades dos indivíduos. Tá? Então, tenta fazer com que os indivíduos sejam garantidos, tendo seus direitos garantidos, vivendo em sociedade. Aí já entra o princípio de cidadania que vocês estão vendo em sociologia. A sociedade passou a se organizar a partir dos princípios de igualdades individuais, e aí surgem as leis. Então, dentro de uma sociedade, se tenta fazer um pacto, ou seja, um contrato social, onde alguns abrem mãos de alguns direitos, chega-se a um consenso para ter um princípio de vida em sociedade, onde as igualdades, as individualidades, elas sejam mais ou menos igualadas, onde se tenha uma possibilidade que todos tenham os mesmos direitos, ou pelo menos direitos mínimos para poder viver e sobreviver em sociedade. As leis ou o contrato social tentam garantir o direito dos povos se organizarem e evitarem uma guerra de todos contra todos. O Estado, meus irmãos, meus ilustres, aqui nós temos que ver muito nítido. O Estado, ou seja, as nações na qual nós vivemos, elas têm como objetivo, né? Isso aqui é um ponto importante de verificarmos, tá? O objetivo das leis do Estado é garantir. Então, essa garantia nós temos que ter nítido. Essa é a função do Estado. Garantir a igualdade entre os indivíduos. Exemplo que nós vamos viver nitidamente, estamos vendo nesse período de pandemia. Eu acho que para aqueles que acompanharam um pouco os programas televisivos ou mesmo pela internet, nesse período de pandemia no qual nós estamos vivendo, a preocupação que os governos tiveram de colocar subsídios para as pessoas. No Brasil, por exemplo, nós temos esse auxílio emergencial. O nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, por exemplo, ele vem dizer que ele desconhecia da quantidade de pessoas que viviam, né, dessa maneira informal, né? Nós somos quase 56 milhões de brasileiros fazendo parte desse grupo que está fazendo uso desse auxílio emergencial. Quando o governo age dessa maneira, ou seja, o Estado age dessa maneira, ele tenta garantir as igualdades, ou seja, não podemos deixar essas pessoas morrerem de fome, não podemos deixar essas pessoas se desesperarem. Então aí entra o papel do Estado. Quando o governo, né, no caso aqui, no qual nós estamos, no governo brasileiro, ele entra em socorro dessas pessoas, é o que nós chamamos do uso do imposto, ou seja, é tirado o imposto dos cidadãos brasileiros para que todos possam ter um mínimo de garantia, um mínimo de igualdade para eles poderem viver. Na prática, nós sabemos que às vezes isso é um pouco ilusório, mas esse é o objetivo. Então é ter ações para que se tenha esse princípio da igualdade, né? Que as pessoas consigam manter-se vivas dentro desse processo. Agora, meus ilustres, nós vamos passar as atividades que eu quero que vocês façam uma reflexão. O nosso contexto, o nosso objetivo é exatamente verificar: as leis garantem essa igualdade, né? O objetivo do Estado é criar leis para que se não tenha uma desigualdade social, ou seja, que você tenha possibilidade que as pessoas cresçam, né? Que as pessoas se desenvolvam como tal.
não haver uma disparidade muito grande. A desigualdade nós vamos ver na nossa próxima aula. Então eu quero que vocês desenvolvam. E aqui eu estou dando algumas opções para vocês fazerem uma atividade. O que eu quero com essas atividades? É que vocês expressem a maneira de pensar de vocês, né? Vocês podem fazer isso através de um cartaz, através de uma paródia, um artigo de opinião, uma poesia. Então o material que vocês vão me produzir para demonstrar a ideia de vocês, eu deixo ela com essa possibilidade de liberdade. O tema nosso é: as leis garantem as igualdades? Isso é real? Tá? Então, essa afirmativa, as leis garantem as igualdades, é o princípio que o Montesquieu e o Rousseau colocam que deveria ser. E aí eu pergunto, isso é real? Aí você vai fazer a sua reflexão, você vai colocar o seu objeto, né, de conclusão da sua atividade e vai me mandar. Tá? Esse vídeo que está colocando aqui para vocês, ele traz essa explicação para ajudar vocês a colocarem. Daí vocês colocam a atividade para mim lá no Classroom e aí eu vou dando a devolutiva para vocês. Usem o Classroom do Centro de Mídias, que fica mais fácil para a gente poder interagir com vocês. Um único detalhe que eu gostaria de colocar para vocês, meus ilustres. Artigo de opinião é sua opinião, né? No trabalho do bimestre passado que eu passei sobre o mito da caverna, para vocês, para a gente abordar a questão da linguagem mítica, teve alguns artigos de opinião que era cópia da internet. Então aí não é artigo de opinião. Você vai fazer assim, pelo menos coloca de quem é a opinião, né? E lógico que ele perde todo o seu valor para a atividade que tem. Aqui o objetivo nosso é saber o que você pensa, como você pensa. As leis garantem as igualdades? É real? Bom trabalho, meus ilustres. Estou aguardando a devolutiva de vocês. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Um abraço.